Vamos lá, gente, tudo bem? Boa noite. Estou aqui para fazer mais um comentário sobre a política, né? E vou usar aqui o Nando Moura, né, como exemplo, porque ele fez questão no vídeo, onde ele deu uma resposta ao professor Olavo, de dizer que ele não tem relação nenhuma com o Luciano há 1000 anos, com a Joyce, etc. Então, vamos aqui, e eu quero fazer o melhor juízo nesse caso, de acreditar que o Nando Moura está simplesmente perdido, por assim dizer. Ele não está fazendo sacanagem, né? Então o Nando Moura, acho que nesse mesmo vídeo, ele comenta, né, um aspecto em relação ao professor Olavo que eu acho que ele dá muito a entender do pensamento dele, onde ele diz que ele não está reconhecendo o professor Olavo dos livros para do professor Olavo agora, em 2019. E acho que o Nando não está fazendo esse raciocínio em relação a ele mesmo. Ele está sendo, por assim dizer, desconhecido de si mesmo. E eu digo isso pelo seguinte aspecto, gente. Olha só. O Nando Moura, ele não quer fazer, ao que tudo indica, ele não quer fazer a pergunta fatídica. Afinal de contas, as ações que ele está tendo, o resultado prático dessas ações, qual é? Ele está ajudando o governo ou está ajudando a esquerda? E a resposta do ponto de vista político é: ele está ajudando a esquerda. Se o Nando Moura estivesse realmente interessado em ajudar o governo, ele tem os canais para conversar com a família Bolsonaro, para conversar com até pessoas terça livre, etc., até mesmo o professor Olavo. Ele tem espaço, ele tem os meios para poder chegar nesse pessoal. Ele deveria fazer críticas no particular. Do ponto de vista político, você não critica publicamente quem você está apoiando. Isso é uma regrinha assim, básica do básico do básico. E me parece que é por isso que muita gente tem colocado o Nando Moura como um comunista, um esquerdista, né? Colocando ele como um cara que, no fundo, não é um conservador. Porque isso é uma regra tão óbvia e tão fácil de ser vista que custa acreditar que ele não está vendo isso. Pois bem, voltando então ao que eu disse no vídeo, eu estou querendo fazer melhor juízo do Nando Moura, acreditando que ele não é essas coisas, que ele simplesmente está sendo perdido e não está vendo essas coisas. A questão, então, é: por que o Nando Moura não está vendo essas coisas? Eu disse, ele está desconhecido de si mesmo, né? Então, assim, ele não está entendendo o que está motivando ele a fazer essas coisas. E eu aqui estou fazendo um comentário sem conhecer o Nando Moura pessoalmente. Assim, eu não sou nem inscrito no canal dele, já vi muitos vídeos dele, mas assim, tomando por base essa disputa toda, eu vou tentar fazer um comentário a respeito dele como pessoa. As chances de eu errar podem ser grandes, já que eu não o conheço pessoalmente, mas, no entanto, elas me pareceram tão gritantes, por assim dizer, tão evidentes, que eu resolvi fazer esse vídeo. E a questão é que o Nando Moura não percebe que aquela historinha, né, de você tem que, para o mal triunfar, basta que os bons não façam nada. Isso é verdade, mas também existe uma outra verdade, que é o seguinte: se é verdade que na vida pessoal, nosso, do dia a dia, nós que tentamos fazer o bem, fazemos mal, seja por erros, seja por uma maldade mesmo, né? Nós às vezes não conseguimos nos controlar e realizamos o mal, né? Isso não significa que a gente seja necessariamente mal. Significa que tendemos a ser bons, né? Somos pessoas que tendemos a fazer bom, mas cometemos erros no percurso. Existe, por outro lado, aquelas pessoas que são más, né? Que agem como... Você vê assim, pessoas que agem como demônios. Assim. Uma dessas pessoas que eu vejo, assim, que eu vejo nitidamente, assim, para mim caracteriza assim, um comportamento claramente demoníaco, são esses
principalmente esses médicos norte-americanos envolvidos com toda essa indústria do aborto, que é uma coisa horrível, né? Mas enfim, voltamos à questão que essas pessoas más podem cometer atos bons no percurso da sua jornada. A questão é, você vai apoiar o quê? Você vai apoiar o ato em si ou você vai apoiar a pessoa? O professor Olavo já cansou de dizer isso. Em política não se trata de ideias, mas se trata de pessoas. Ou seja, não se trata de você apoiar esta ou aquela ação em particular, mas se trata de você apoiar pessoas. Então, eu acho que o Nando Moura não sabe disso. Deveria saber, mas não sabe disso, né? E, ao se voltar simplesmente para os seus princípios, o Nando Moura cria uma aura em torno de si de que os seus princípios são a pura perfeição e quem não entrar na régua dos seus princípios não presta. O que o Nando Moura está fazendo na prática é simplesmente se erguer, não digo à estatura de Deus, mas como se fosse Deus, e julgar todos abaixo dele como se fossem, como se ele fosse lá uma espécie de anjo vingador. Né? Este ato aqui é bom, este ato aqui não é bom. E se ele for fazer assim, ele vai ver o seguinte: ninguém presta. Certo? Pois bem, o problema no Brasil, e aí eu abro agora usando o Nando Moura como gancho, e eu quero falar do problema do Brasil de maneira geral, é que por que é que as pessoas têm dificuldades no Brasil, por exemplo, de você apoiar a pessoa? Bom, eu vou dizer para vocês uma coisa. Quem já trabalhou com política, e eu já trabalhei algum tempo com política, principalmente política municipal, você nota que a proximidade com o prefeito faz com que essas relações sejam mais fáceis de serem enxergadas. Então, quando você vai para uma discussão política para falar do prefeito, você vê que esse aspecto de que eu acredito na pessoa, ele se torna muito mais evidente. Eu acredito nessa pessoa e estou apoiando aquela pessoa. Foi um erro que ele cometeu, mas eu aposto nele. Ou seja, no conjunto geral ele está fazendo um bom governo, etc, etc, etc. Pois bem, numa situação como a do presidente da República, quando ele está longe, a gente não tem contato, né? É mais fácil de ver. Some-se a isso ao fato de que o Brasil é uma sociedade onde a confiança do laço social, do tecido social, por assim dizer, a confiança que as pessoas têm umas nas outras é mínima. Se eu não me engano, vou falar aqui de cabeça, é menos de 10%. É menos de 10% da quantidade de pessoas no Brasil que confiam naquelas que lhes são próximas. Nem mesmo nas pessoas, nos seus familiares. As pessoas não acreditam. Então, como política trata-se disso, fica muito difícil para o Nando Moura perceber esse aspecto e ter que confiar no Bolsonaro. Por quê? Porque ele não confia. E aí vem todo o comportamento dele. O Nando Moura não confia em ninguém. É próprio do brasileiro não confiar em ninguém. Então ele cria essa historinha para ele de que existem os tais dos princípios e ele usa isso como uma régua de perfeição e está julgando a política segundo essas regras. Essa régua, sem se aperceber que ele está fazendo o jogo da esquerda. Ele está fazendo o jogo do comunismo. O Nando Moura querer colocar que as Farc, tudo que as Farc estão, todo o poder das Farc está no Senado do Congresso, é muita ingenuidade. É muita ingenuidade. Né? É muita ingenuidade. Então, assim, de uma maneira geral, sem querer me estender, porque já falei mais do que eu queria, na verdade, né? O que eu queria dizer é basicamente isso. Quer dizer, o Brasil tem um sério problema da confiança das pessoas umas nas outras,
Política se trata de você apoiar pessoas, não ideias, nem princípios, nem porcaria nenhuma disso. Nada, nada disso. Nando Moura, as pessoas te seguem no teu canal porque confiam em ti como pessoa. Ainda que você possa cometer um erro pontual aqui, um erro pontual ali. No geral, as pessoas pensam assim, não, esse cara, eu vou seguir ele porque esse cara é um cara confiável. É assim que as coisas funcionam. Se você amanhã depois vier a romper essa confiança das pessoas, que é o que está acontecendo em muitos casos, as pessoas vão deixar de seguir você. Não é porque você errou aqui ou você errou ali, é porque você está dando demonstração de que você não é uma pessoa confiável. Este é o problema. Então, o Bolsonaro já deu demonstrações de que não é confiável? Não, não deu. Não, não deu. Isso é coisa de moleque pensar esse tipo de coisa. Olhar o governo do Bolsonaro e dizer, o Bolsonaro já não é mais uma pessoa confiável, isso é coisa de moleque. E é precisamente por esse aspecto que o Bolsonaro disse, vocês têm que confiar em mim, porcaria. Então, assim, meu recado final, Nando Moura, o Bolsonaro entende política 1 trilhão de vezes mais do que você. 1 trilhão de vezes. Coloque-se na sua posição, na situação que você está, e pense o seguinte, eu não entendo, eu tenho que confiar. E é por isso que mandaram você obedecer. Você está entendendo? E você dizer, eu não obedeço, você simplesmente está dando você está sendo, eu não quero usar aqui uma figura muito forte como Judas, mas você está sendo simplesmente um molequinho que está errando, né? Está dizendo assim, eu vou dar um soco aqui na pedra, aqui, num pau cheio de prego aqui, e a pessoa está dizendo, não faça isso. Você, eu não tenho que obedecer ninguém. Eu vou fazer porque eu quero. Mas isso, quer dizer, você está preferindo a soberba do que ter que voltar atrás e reconhecer os erros. Você começou com a história de que eram inimigos. Você declarou as pessoas como inimigos. Você começou com esse racha na direita. Assuma isso. Assuma. E esse racha começou porque você disse que as pessoas eram inimigos. Inimigos são pessoas que nós não confiamos. Dá para você entender isso? Espero que para quem esteja me vendo e me ouvindo, também tenha ficado claro isso. Política se trata de pessoas, não de ideias e nem de princípios, Nando Moura. Nem de princípios. Erros o Bolsonaro vai cometer. A questão é, ele é uma pessoa boa ou ele é uma pessoa má? Pessoas boas cometerão erros, cometerão maldades e nem por isso deixarão de ser más. Pessoas más cometerão coisas boas. E a questão é, quem você vai ficar apoiando? Quem?